Bem-vindo ao canal Uso Comum. Aqui nós vamos disponibilizar conteúdos relacionados ao ISS na construção civil, tudo para você aliviar a sua carga tributária de uma forma lícita. Sou Éder Guilherme e o vídeo de hoje será sobre a legislação tributária do ISS. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, eu não posso falar da legislação tributária sem antes falar do Sistema Tributário Nacional. Mostrar para vocês como funciona esse Sistema Tributário Nacional para entender a legislação tributária do ISS. Vamos lá. O Sistema Tributário Nacional é definido na Constituição Federal nestes artigos 145 ao 162. Lá vai dar todo o funcionamento do Sistema Tributário Nacional. Vamos ver o que fala no sistema, lá na Constituição. Eu peguei dois tópicos aqui para tratar. Quando fala do sistema tributário, eu peguei dois tópicos desses artigos para comentar duas coisas muito importantes aqui para nós entendermos a legislação do ISS e como aplicar a legislação, como fazer a ligação de uma lei com a outra e entender essa legislação que ela é complexa e muito específica no caso da construção civil. O primeiro tópico que eu peguei, princípios gerais. O que ele vai definir nesses princípios gerais? Lá na Constituição, ela menciona, nessa parte do Sistema Tributário Nacional, menciona que toda norma referente à matéria tributária, ela deve ser tratada por lei complementar. Isso é um princípio geral, tem que ser respeitado por todos os municípios, todos os entes federativos. O outro tópico que é muito importante também, lá vem definindo a competência. O que é a competência? Lá ele vem definindo quais os entes federativos, como é distribuído o tributo entre os entes federativos. Tá? Então esses dois tópicos para a gente iniciar a parte da legislação do ISS. Vamos ver agora aqui especificamente do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Vamos entrar na legislação e explicar hierarquicamente como funciona e quais são essas leis e esses decretos, essa legislação completa. Nós vamos definir na legislação do ISS quais normas estão dentro dessa legislação. Iniciando aqui no topo da cadeia hierárquica, nós começamos com a Constituição e com o Código Tributário Nacional. Qual que tem mais hierarquia? Podemos dizer que é a Constituição. Lá ela vai definir as normas, o sistema tributário, como ele vai funcionar. Então, o que ela vem falando? Ali ela já vem definindo que o ISS é imposto municipal e distrital. No Distrito Federal tem a competência tanto de exigir o imposto municipal quanto exigir o imposto estadual. Então, lá na Constituição já define que o ISS é o imposto municipal e distrital. No Código Tributário Nacional, apesar de ele ser uma lei ordinária, ele tem força de lei complementar. Então, o que ele vem trazendo? Normas gerais em matéria tributária. Você vê que a Constituição definiu que tem que ter lei complementar para definir essas normas, leis da matéria tributária. Então nós vamos falar o quê? Nós vamos ver o que lá no Código Tributário? Nós vamos ver o conceito de tributo, de imposto, de lançamento, de faturador, de contribuinte, de alíquota e assim por diante. Então tudo que é matéria relacionada à matéria tributária tem que ser tratado por lei complementar. Então o Código Tributário vem trazendo todos esses parâmetros, essas regras. Vamos seguindo. Agora, duas legislações aqui pertinentes ao ISS, agora já bem específica já. O Decreto-Lei, ele trata, o Decreto-Lei 406, ele ficou em vigor até 31/7/2003, ele sendo revogado quase que totalmente pela Lei Complementar 116, que ela é a atual lei que trata das normas gerais do ISS. Vamos seguindo aqui. A Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei ela é especificamente para quem? Ela vai tratar normas gerais relativas ao Simples Nacional, aos optantes do Simples Nacional, tudo que está relacionado ao ISS
está ali também na parte da Lei Complementar 123. Nós vimos que tem que ter normas gerais, tem que ser tratado por lei complementar. Essa lei trata das normas gerais do ISS dentro do Simples Nacional, portanto, para os optantes do Simples Nacional. As construtoras, elas podem ser optantes do Simples Nacional, tá? Então vamos seguindo aqui ainda. Vamos sendo mais específico agora. Nós já entramos agora na parte da Lei Ordinária Municipal. O que nós temos a acrescentar aqui? Quando a Constituição define a competência do município ou do Distrito Federal de instituir o imposto do ISS, ainda assim o município não é capaz, não tem poder de exigir o ISS do sujeito passivo. E o que ela tem que fazer? Ela tem que criar essa lei municipal ditando as regras do ISS, sem contrariar as normas gerais, sem contrariar a norma geral de âmbito nacional. E hoje, atualmente, está vigorando as normas gerais, a Lei Complementar 116. Então, ela vai criar a Lei Complementar Municipal para dar poderes para ela exigir o ISS, mas ela não vai poder contrariar as normas gerais definidas nas leis complementares que tratam da matéria tributária. Então, vamos ver aqui. Essa lei ordinária ela vai dar poder ao município para exigir o ISS. Então, o município ele vai ter que criar essa lei, no mínimo a lei ordinária, ou pode ser a lei complementar também. Aí vai ser questão de votação, de maioria absoluta e maioria simples. Só essa diferença, mas exige que o município crie uma lei para exigir o ISS. Então, uma lei específica para poder exigir o ISS, colocando todas as regras específicas do ISS nessa lei. Quem é o prestador, quem é o contribuinte, qual que é o fato gerador, quais serviços são tributáveis e assim por diante. Então, ela vai ter que criar a lei. Vamos seguindo aqui, chegando mais na base dessa cadeia hierárquica, nós vemos o decreto e as normas complementares. Aqui já está na base, então já vai especificando, já seria as questões mais específicas dessa lei, já dando os detalhes. Então o decreto seria o quê? Ato normativo expedido pelo prefeito. Então isso não precisa da aprovação na Câmara dos Vereadores. É um decreto normativo, ele sempre vai estar tentando regulamentar o conteúdo da lei. Então ele vai estar dando detalhes, tais como quais dados precisam ter na nota fiscal, qual o prazo para pagamento do ISS, qual o prazo que tem para se escriturar o livro fiscal. Então é esse nível de detalhe que chega o decreto. Tá? As normas complementares seriam o ato normativo expedido pela autoridade administrativa. Quem seria a autoridade administrativa? Seria o chefe de um departamento, o chefe de uma seção, a ponto de fazer uma ordem de serviço, uma instrução normativa, então assinada pela essa autoridade administrativa que vai ter um poder de legislação. Então tudo isso tem muita relevância para a nossa parte, para entender toda essa legislação e tirar proveito dela ao máximo para poder aliviar a sua carga tributária. Então vamos entender aqui, para finalizar essa parte do ISS. Nós colocamos aqui numa cadeia hierárquica, colocando a Constituição lá no topo e as normas complementares com os decretos, aquilo já mais na base. Já nós vamos ver que à medida que ela vai ficando mais próxima da base, ela vai ficando mais personalizada, vai se tornando uma legislação mais personalizada, mas nem por isso ela vai poder se afastar das normas gerais. Então, nem por isso ela vai poder contrariar a lei complementar do ISS, a número 116, que ela vai tratar das normas gerais do ISS de âmbito nacional. Então, isso que eu gostaria de passar da legislação, é muito importante a gente ter esse conhecimento e ao longo de mais os vídeos que nós vamos colocando aqui, nós vamos especificando cada assunto que nós tratamos aqui e nós vamos entrando em mais detalhes, mais específicos, para você conseguir aproveitar ao máximo, para você utilizar a seu favor para tentar aliviar essa carga tributária de uma forma lícita. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal e deixe nos comentários o que você gostaria que eu comentasse. Até mais!